Olá, eu sou Eliakim Mendes, da TV Livro, um Zoom literário, da Escortece Editora. Imprimimos, comercializamos e divulgamos livros desde 1982. Hoje vamos conversar com as autoras Andréa Graue e Vanessa Fonseca Bambini, do livro Batendo Papo, da Escortece Editora. O livro Batendo Papo você encontra nas livrarias Asa Beça, Livraria do Mercado, Amazon, Lojas Americanas, Estante Virtual e Submarino. Olá, Andréa. Olá, Vanessa. Tudo bem? Tudo bem? Prazer. Tudo bom com vocês? Tudo bem. Tudo bem. Muito obrigada por nos receber aqui, nos dar essa oportunidade, né, de divulgar nosso trabalho. Ótimo. Então, André e Vanessa, vocês podem contar um pouco quem são vocês, quais os projetos de vocês e também da vida pessoal? Ok, então, eu sou a Andréa, eu sou mãe de Pedro Henrique e Bianca, né? Por que eu falo isso? Porque o ser mãe também foi o ser professora, né? Veio desse desejo de ser mãe também, para poder ter um pouquinho mais de liberdade. Eu sou professora de espanhol já há 15 anos e de português para estrangeiros uns 12 anos, mais ou menos, né? E eu comecei a minha carreira como professora de português na China. Então, foi aí que eu percebi a necessidade de criar novos materiais, né? Hoje eu leciono os 2 idiomas e continuo preparando os meus materiais, né? Adoro. E você, Vanessa? Muito bem. Eu não sou mãe, mas pretendo ser um dia. Até uma das coisas que também me motivou a ser professora, né? Escolher essa carreira foi esse fato de querer ter mais flexibilidade, né? E, na verdade, eu sou formada em publicidade e propaganda e letras, porque, na verdade, minha carreira profissional começou com marketing, trabalhava na área de marketing, mas sempre gostei muito de ensinar. E fui auxiliando os meus colegas de trabalho, com inglês, primeiramente, que eu me descobri professora, fui atrás, fiz letras, e entrei nesse universo de português, língua estrangeira, e desde então me apaixonei, desde 2014, 2014, eu leciono, dou aula de português para estrangeiros, para uma escola, e adoro. É minha paixão, adoro também preparar a aula, né? As aulas são bem personalizadas nessa área, então, e foi até por conta disso que a gente, né, vem da necessidade no mercado de um material que a gente decidiu escrever esse livro. Ótimo. E como surgiu a ideia do Batendo Papo? Vocês viram, como já falaram, a necessidade de materiais para esse português como segunda língua, português para estrangeiros, mas vocês duas se juntaram quando? Como é que foi? Então, eu e a Vanessa, nós trabalhamos juntas e um dia conversando, eu tinha já essa ideia, eu tinha já algumas atividades montadas da China, né? Como eu falei, eu trabalhava lá, então já tinha um estilo mais ou menos assim, porque eu conhecia um material que era nesse estilo em espanhol e eu gostei muito, né? E aí um dia conversando com a Van, eu falei para ela, eu tenho vontade de escrever e eu gosto muito de trabalhar em equipe. Então, eu gostei da Van, gostei do trabalho dela e propus, vamos fazer? E ela topou na hora. E aí a gente começou um longo trabalho, né, de se juntar, né, fazer cada uma atividade. Aí a gente trocava, ver o que você acha, o que você não acha, o que você gosta, o que você não gosta. Então, assim, foi um trabalho bem minucioso, bem em equipe mesmo, né, 50-50. E foi pensado nessa área mesmo, de não tem, né? A gente fez uma pesquisa também antes, a gente foi em livrarias, a gente pesquisou pela internet, tem alguma coisa nesse estilo? E a gente viu que não tinha. Então, aí que a gente realmente mandou ver no trabalho, né?
É verdade. E sempre também, só complementando o que a Andrea falou, a gente sempre buscou olhar os exercícios partindo da necessidade do aluno, do dia a dia. Então, as experiências com as aulas nos permitiu olhar, ter esse olhar de qual a necessidade do aluno versus o que existe no mercado. Então, a gente criou um material que conseguisse relacionar as duas coisas, né? O que não tem no mercado e o que o aluno precisa. Então, quer dizer que vocês são pioneiras nessa área de livro para português para estrangeiros. Nossa, que legal, hein? Esse tipo de livro, né? Porque são poucos os livros português para estrangeiros no mercado, mas esse tipo que tem um enfoque na conversação, na comunicação oral, né? Não tem. Legal. Legal. E como que é trabalhar com estrangeiros com a nossa língua portuguesa? Tem algum momento marcante? Como que foi o início, assim? Deu uma trave no começo? Vocês trabalham, né, como professoras, como é que foi? Bom, eu já falei, né? Comecei a minha experiência na China, então para mim foi difícil, sim, né? Graças a Deus eu tive sorte, os meus alunos já sabiam. Eu peguei poucos alunos do zero na China e peguei outros estrangeiros lá também, mas o que mais me dificultou foi realmente a falta de material, né? Então, eu tinha um material, um livro que uma aluna me deu, falou, olha, esse daqui, e quando eu vinha para o Brasil, eu ia comprando. Mas é muito difícil achar, na época, então, há mais de 10 anos atrás, era mais difícil, né? Não tinha o que tem hoje na internet, porque hoje a gente tem muita coisa pela internet, até e-books e tal, mas teve essa dificuldade, sim. E também a dificuldade de ser uma cultura totalmente oposta à nossa, né? Diferente você dar aula para um latino, que entende mais ou menos né, o nosso jeito de ser, né, mais afável, carinhoso e todo, né, de se mexer e falar com as mãos e tal, e abraçar e beijar e tal, do que com um oriental que não consegue entender essa nossa parte e a gente tem que explicar, né? Mas foi muito rica, foi uma experiência para mim, assim, que eu gostei muito, e o que eu mais gosto até de ensinar o português é ensinar a nossa cultura, né, para essas pessoas. Eu sempre falo do pastel da feira, do pão de queijo, do caldo de né? Então eu falo, se eles estão no Brasil, eu falo, vocês têm que comer, né, provar isso, isso e isso. E se eles não estão, eu falo, vamos, bom, lá na China eu até fiz pão de queijo para os meus alunos, então... Que bacana, que bacana. E você, Vanessa? Então, na verdade, no começo da minha carreira, né, quando eu entrei para essa área, eu recebi treinamento na escola na qual eu comecei a trabalhar. Então, eu comecei já com uma instrução do que eu tinha que fazer nessa área e comecei a perceber que ensinar português para estrangeiro é totalmente diferente de português língua materna. Eu tinha uma ideia que, eu sou falante, está tudo certo, né? Eu vou falar o que é verbo, substantivo, aí eu descobri que nada a ver. São áreas totalmente opostas. Você não pode ficar explicando certas coisas que para um nativo fazem sentido, mas para um estrangeiro não. Então, eu fui entendendo melhor isso. E, assim, como a Andrea falou, uma das coisas que eu mais gosto é essa troca cultural. Então, eu ensino muito, eu me dou muito, né? Eu falo muito sobre nós, sobre o brasileiro, mas eu aprendo muito também. Então, é como se eu viajasse pelo mundo inteiro sem sair do Brasil, né? Fazendo uma metáfora, porque eles trazem muitas coisas interessantes que agregam bastante nas aulas. Então, é sempre muito enriquecedor dar aula para estrangeiro, né? Eu sinto isso, então é apaixonante. Que legal, que legal. Na carreira de vocês, teve algum aluno que marcou pelo jeito de aprender, pela dificuldade de vocês poderem ajudar? Olha, eu tive um aluno, um japonês, que ele era presidente de uma empresa, ele já tinha seus 60 anos, então ele era presidente da empresa, que era japonesa. Os japoneses têm, né, uma cultura diferente, ninguém falava com ele em português, todos falavam japonês. Ele não gostava, ele não tinha contato com
brasileiros, basicamente, que não, né, que não falassem japonês e não tinha contato com a cidade. Ele saía da casa dele com o motorista, ia para a empresa e voltava. E aí eu comecei a falar, né, de cultura, como eu estava falando que eu gosto, tal, e ele me pediu para levá-lo num tour por São Paulo. E foi muito legal, porque eu fui com ele na Praça da Sé, no pátio do colégio, morrendo de medo. Eu falei, gente, é um presidente de empresa, alguém pega ele aqui, o que eu faço? E fui de metrô e voltei de ônibus com ele. Ele estava muito feliz. Ele quis fazer todo o passeio como um típico brasileiro, né? Então, assim, foi muito gostoso, mas eu tava tensa, não vou negar. Na hora do ônibus, então, e ele lá, ele tinha jeitão de estrangeira. Que bom que em São Paulo a gente tem muito japonês, né? Mas eu fiquei um pouco, assim, tensa, mas eu gostei muito. E ele gostou tanto que quando a esposa dele veio para São Paulo, porque eles ainda moravam separados, tinha toda essa coisa, né, do japonês ali, ela fica na casa dela e ele fica na dele, que quando ela veio, ele também me chamou e falou, eu quero que você leve a minha esposa. Mas ela já foi com motorista, tudo mais tranquilo. Mas foi muito legal, foi uma experiência muito, muito legal. E para mim, assim, eu estava pensando, assim, claro que todos os alunos eu acabo desenvolvendo uma relação muito legal, assim, com eles, uma relação muito gostosa, me aproximo muito dos alunos. E alguns eu até me torno amiga mesmo, então acho que isso é muito gostoso, né? Isso me marca bastante, então eles vêm para cá, vão embora, a gente mantém contato. Mas, assim, tem alguns especificamente que me marcaram pelo fato de eu saber que eu mudei aquela vida daquela pessoa naquele momento. Então, por exemplo, uma chinesa também, eu dava aula para ela, ela estava com muita dificuldade de adaptação aqui em São Paulo. Inclusive, nas minhas aulas, ela usava a minha aula como uma sessão de terapia. Ela chegou até a chorar um dia na minha aula. E eu falava palavras sempre incentivadoras, positivas. Eu falava, olha, sempre olha o lado bom, você está numa nova cultura, olha o quanto você pode aprender. É diferente, mas veja o quanto vai enriquecedor, depois você vai embora, né? E aí, no final das aulas, né, ela ficou acho que uns 6 meses, ela veio e me agradeceu. Ela falou, olha, Vanessa, você foi muito importante para mim. Eu queria te agradecer. Então, isso me marcou bastante, assim. Eu senti que eu fiz a diferença para alguém. Então, foi bem legal. Bacana. Nossa, muito bonitas essas histórias, viu? Chega a ser emocionante. Uma pergunta, e qual o idioma que vocês falam no começo, quando a pessoa ou sabe muito pouco português ou não sabe nada? Inglês, espanhol, nesse caso dos chineses, como que é? Eu utilizei na China sempre o inglês, né? Porque meu chinês ele é muito básico, então não utilizava o chinês. E se eu tenho, por exemplo, agora eu tenho uma aluna peruana, então às vezes eu utilizo um pouco o espanhol, mas o mínimo, porque, como eu falei, né, para o latino é mais fácil entender. Então eu uso o máximo de português e poucas vezes eu uso o espanhol, mas assim, muito pouco. Às vezes eu traduzo só uma palavra, às vezes eu explico em português e ela já consegue entender. Né? Mas quando é estrangeiro de outro idioma, não o espanhol, aí eu uso o inglês, mas também o mínimo possível. Eu tento sempre guiar, né, pelos diálogos que existem nos livros, pela parte do livro mesmo, para ele ir entendendo. Tem figura, tem diálogo, tudo, e aí eles vão compreendendo pelo menos a ideia, né, do que eu estou falando. E eu também, assim como a Andréa, uso muito o inglês como língua de comunicação. E recentemente, uma coisa que eu tenho notado, eu dou aulas para muitos estrangeiros europeus. E eles também têm um domínio do espanhol. É interessante, então eu dou aula para muitos alemães. E eu não falo alemão, não sei alemão, sei só 999. Não, que uma aluna minha só falava isso durante a aula. Aí eu notei que muitos deles falam a língua deles, né, a língua materna, e o espanhol. Então é interessante, e eu tenho conhecimento de espanhol, então eu uso também muito o espanhol como língua de comunicação. Claro, evitando sempre, né, sempre que possível, quando a comunicação não vai de forma alguma, aí sim eu uso essa outra língua para facilitar. Ok. A gente pode fazer um bate-bola, jogo rápido, eu pergunto, vocês respondem?
Vamos. Andréa e Vanessa, um lema ou pensamento que norteia a vida de vocês? Eu acredito muito que a gente não deve fazer para o outro o que não gostaria que fizessem com a gente, ou ao contrário, né? Fazer para o outro o que a gente gostaria que fizessem para a gente. Então, sempre respeitando muito. Bonito, né? Agora Lindo, lindo mesmo. Eu acho que, para mim, é sempre dar o melhor de si. Nós não somos perfeitos, mas temos que tentar dar o nosso melhor. Não importa como, mas fazer o melhor de nós. Ótimo. Quando vocês não estão dando aula, o que vocês gostam de fazer? Fala um hobby. Olha, meus filhos, né? Em primeiro lugar, estar com eles e tal. Em segundo, ler. E terceiro, dormir. Quando meus filhos não me deixam dormir, aí eu quero só dormir. Mas eu amo ler. Na verdade é que eu amo ler. Eu gosto de sair com amigos, gosto de conversar. Adoro ter uma roda assim de troca de experiência. E também gosto muito de assistir filmes. Ótimo. Séries. Essa pergunta eu acho que eu já sei a resposta da Andréa, mas vamos lá. Uma paixão. Família. Foi o que Mas eu pensei. uma paixão real, assim, eu, André, a pessoa sem a família, é a música. Amo escutar música, dançar e tal, e aí eu gosto muito também. E a Vanessa? Eu vou também na cola da Andréia, família, sou muito família. Embora não tenha filhos ainda, mas eu sou super agregadora, adoro reunir todo mundo, né? E a outra paixão é dançar. Por incrível que pareça, também gosto de dançar. A gente combina muito, viu? Pessoal. Tô percebendo. Eu trabalho porque a gente combina bastante, né, Van? Muitas vezes a gente se manda uma mensagem, nossa, eu tava pensando nisso, como que você... Parece que a gente lê o pensamento uma da outra. Verdade. Bacana, isso é muito bacana, no trabalho principalmente. Um desafio para vocês? Para mim é conciliar família, trabalho. Tá? Eu sempre quis ser professora, pensando nesse lado, mas ao mesmo tempo tem momentos, por exemplo, os alunos querem aula muito cedo, na hora do almoço ou no fim do dia. E aí conciliar isso, porque com criança pequena no fim do dia já fica mais difícil, né? Só que eu amo também dar aula, então eu tenho que saber como conciliar, né, família e trabalho. Olha, eu tava pensando, mas eu acredito que o meu também seja assim, mas não em relação a filhos, mas assim, eu estudo, eu trabalho, então assim, lidar com tudo isso e não enlouquecer, né, que é o principal, é o maior desafio que nós temos, porque é manter uma qualidade de vida boa, que você consiga aproveitar a sua casa, a sua família, estudar e trabalhar, né? Eu acho que é um grande desafio hoje em dia. Uhum. Um poeta ou escritor do coração? Olha, eu tenho uma escritora chilena que eu amo, que chama-se Marcela Serrano. Eu a descobri há uns 10 anos atrás e todas as vezes que eu vou para o Chile, porque minha mãe é chilena, por isso que eu também sou professora de espanhol, eu trago pelo menos uns 2 livros dela. Porque eu amo demais, assim, é muito voltado. Como ela chama? Marcela Serrano. Te empresta depois, tenho aqui. Tá bom. Agora você. Olha, eu vou na direção aí do espanhol. Eu gosto do Luis Borges, gosto também de Pablo Neruda. Vou no caminho dos hispanohablantes. Agora eu quero saber de cada um de vocês um livro que marcou a história. Olha, eu li um livro há muitos e muitos anos atrás, antes de casar, que ele me marcou muito, que chama O Catador de Conchas. Ele é enorme, eu ia lê-lo de novo, mas eu não tenho mais condições de ler livros tão grandes. Mas ele é muito lindo, é uma história muito bonita, e eu gosto. Quem é o autor?
Não sei, eu sou péssima para isso, me desculpem. Imagina. E o livro da Vanessa, qual que é? Olha, eu sou engraçada, eu não tenho assim, todo mundo fala, ai, qual é o seu filme que te marcou? Livro? Não tem assim um livro, nem um filme que me marcaram pro resto da vida. Eles me marcam de acordo com a fase de vida que eu tô, né? Então, se eu tô mais emotiva, às vezes aquele livro me marca naquele momento. Então, por exemplo, o livro que eu li recentemente que me marcou foi O Caçador de Pipa, né? E ele marcou recentemente, então talvez seja esse agora do momento, mas em outros momentos já li contos da Clarice que me marcaram, que me emocionaram, até mesmo do Mia Couto, então, enfim, é uma infinidade aí. Falo, é por épocas. Isso. Um sonho possível, mas ainda não realizado. Um sonho possível. Eu quero muito poder auxiliar outros professores, né, a conseguirem realizar seus sonhos, aulas mais dinâmicas, que eles tenham mais uma rede de apoio, né? Porque nós professores, principalmente particulares, às vezes a gente se sente sozinho demais, né? Sem ter com quem trocar. Aconteceu comigo isso por muito tempo. Então, eu gostaria de criar uma rede de professores para ter esse apoio e esse crescimento contínuo e todos juntos. Posso falar 3 sonhos? Pode, fica à vontade. Que eu acho que são possíveis, né? Um deles é poder viajar para os países que eu já ouvi falar, que os meus alunos são, né, de onde eles são, porque eles me passam tantas coisas boas, me falam tanto dos lugares de origem, que eu fico muito curiosa. Então, acho que seria muito agregador, assim, poder visitar esses lugares. Segundo, eu gostaria de fazer algum trabalho filantrópico, seja na área da educação ou qualquer outra área, mas que eu tenho esse sonho e ele é bem forte dentro de mim. E um sonho pessoal é ter filhos, que eu ainda não tenho e acho que seria possível também. Vai ser. E agora uma pergunta: qual o maior defeito da Andréa e qual o maior defeito da Vanessa? Bom, eu vou falar um que falam de mim. Dizem que se a mãe fala, né? Agora é o marido, é verdade, mesmo que a gente não queira ver. Dizem que eu sou muito dura. E eu acho que eu sou mesmo, assim, a pessoa... eu dou chances, mas tem hora que acabou, não tem, né, volta atrás. E eu sou muito tagarela, né, Van? Ideia. Falo demais. Mas isso pode ser uma qualidade, em muitos casos. Sim, sim. Depende do ponto de vista. E o da Vanessa? Olha, eu acho que eu não sei dizer não. E isso às vezes me compromete, porque, vamos, não, eu quero sempre agradar a todos, mas isso às vezes eu não me agrado, eu não sei dizer não. Isso é uma coisa que eu preciso ainda melhorar dentro de mim. E que mais? Eu acho que eu, diferentemente também da André, que acho que está relacionado ao fato de dizer não, eu tenho que ser mais durona, eu sou muito mole, e isso também me prejudica. Eu acho que tem horas que você tem que se impor mais, até para você ser respeitado, sabe? Porque as pessoas, ela é boazinha, deixa, entende. E não é bem assim, eu também tenho vontade, desejo, não gosto de muitas coisas, só que eu não sei falar, então as pessoas, elas abusam, sabe? E a qualidade que marca, que quem passa pela vida de vocês fala, nossa, a André é assim, a Vanessa é desse jeito? Bom, eu acho que eu sou alegre, né? E eu sou muito mãezona também. Eu gosto de acolher, eu gosto de ouvir, eu gosto de estar aí com as pessoas ajudando, né? Eu tenho muitos alunos, como a Van disse, que fazem praticamente uma terapia comigo. Eu dei e dou aula para muitos jovens, e esses jovens, cada um tomou conta do meu coração. É coração de mãe, né? Sempre cabe mais um. Então, assim, e eu gosto disso, eu gosto desse, né, de ser, assim, acolhedora.
E eu acho que eu sou uma pessoa calma, então, assim, vocês... É muito difícil me virem gritando, falando alto, isso não, eu nem consigo, não faz parte do meu ser, falar alto, assim, eu sou muito calma, falar, não. E acho que também que está relacionado é paciente. E para ser professor, acho que é uma qualidade boa, né? Você não está entendendo, você explica. Você explica. Não tô entendendo, não, então vamos de novo. Então, acho que essas são as qualidades que eu tenho. Eu acho. Maravilha. Agora uma pergunta que muitos têm medo. Vocês têm medo da morte? Olha, da morte, não tenho. Eu só tenho medo de morrer com os meus filhos pequenos. Desde que eu, né, virei mãe, eu senti esse medo crescer. Antes eu não tinha e hoje eu falo, não, tadinhos, né? Assim, perder a mãe, eu conheço algumas pessoas que perderam a mãe novas, né? E eu falo, não, eu não queria isso para eles. Mas não, eu acho que a vida foi feita para isso, né? De etapas e um dia vai chegar a minha hora. Com 100 anos, mas vai chegar. Eu acho que esse é o medo de todas as mães mesmo. É. E o seu, Vanessa? Eu tenho. Eu acho que antes, quando eu era mais adolescente, eu não tinha. Porque eu lembro que eu viajava assim, de avião, altas turbulências. Que legal, faz mal, já viajei, agora tô voltando, já aproveitei. E hoje eu entro no avião, assim, começa a dar um medo desesperador de uma turbulência, assim. Eu me tornei muito mais medrosa, sabe? Eu não sei se é porque eu tenho muitos sonhos a se realizar, eu fico com medo de, não posso morrer agora, eu ainda tenho muito para viver. Mas é engraçado, eu me tornei mais medrosa, assim, de coisas que antes eu não tinha medo. Assim, vamos pular lá da ponte, vamos. E aí, imagina quando eu for mãe, né? Nossa! Vai se tornar uau! Só, eu vou interromper, tá? Só porque eu lembrei de um caso. Antes de eu ser mãe, eu fui... Meu afilhado nasceu e a gente foi lá no Rio e a gente foi. E aí o meu marido, vamos voar de asa delta. E eu morro de medo de altura. Aí eu, não, ele, não, vamos. A hora que eu tava lá em cima, a única coisa que eu gritava assim, eu ainda quero ser mãe, eu ainda quero ser mãe. Lembrei de você agora, Van. É meio assim, meu sonho era ser mãe, né? Então eu morria de medo de morrer antes de realizar meu sonho. Eu gritava isso mesmo, gente. Tá lá no vídeo para provar. Tá certo, tá certo. Ai, Deus. Agora eu quero que vocês deixem, já indo para a reta final da nossa entrevista, eu quero que vocês deixem um recado para os leitores de vocês, para os alunos e para quem está assistindo esse vídeo. Eu acho que, como o nosso público-alvo são os professores, né? Eu queria dizer para eles que muitos sonham, eu tenho certeza que muitos sonham em fazer o seu livro, o seu material, divulgar, né? Ter esse reconhecimento. E eu acho que a Vanessa concorda comigo, né? Não é fácil, mas não é impossível. Então, veja o que você pode fazer para realizar esse sonho e faça. Pode demorar 1, 2 anos, como demorou para a gente, mas ele vai acontecer. Então, não tenha medo, se jogue, se arrisque lá do penhasco, igual eu fiz, mas tenha fé que vai acontecer. E o seu, Vanessa? Vou deixar um recado muito próximo ao da Andrea. Assim, se você tem algum sonho, né, e especificamente escrever um livro, né, independentemente da área, né, a Andrea falou mais professor, mas assim, qualquer pessoa pode escrever um livro, mas eu não tenho tempo, não sei. Gente, começa a pôr no papel. Você não quer escrever sozinha? Procure alguém que possa te ajudar a colaborar com conhecimento, encontre uma editora bacana como vocês, que ajudaram, que na verdade isso é uma troca também, né? A gente sente muito à vontade com vocês e isso também é um facilitador, porque vocês nos deixaram muito tranquilos quanto às etapas, o que podia ser feito, o que não podia ser feito. Então, assim, foi um processo muito bacana de escrita. E isso que é legal, né? A gente aprendeu muito, né, Léa? Não só vendo o resultado final, mas durante o processo. Então, assim, não tenha medos. Se arrisque, encontre parceiros, pessoas que te apoiem e definam tempos, né? Um cronograma bacana que você vai lá. A gente fazia sexta-feira à noite, que era o horário que nós duas podíamos. Então, nunca assim, tem o filho, mas não dá. Não dá. Se organiza, vai lá.
Vai que dá. André e Vanessa, foi muito legal conversar com vocês. Nos olhos de vocês dá para perceber que vocês fazem esse trabalho de coração, né? Além de ser o lado profissional, vocês são muito felizes no que vocês fazem. Muito obrigado pela participação de vocês aqui no Zoom Literário da TV Livro. Nós que agradecemos o convite. Obrigada. Todo o apoio que a gente sempre teve de vocês. Muito obrigada. Muito obrigada. Imagina, esse Cortese sempre está de portas abertas para todos os escritores, para os leitores também. O livro Batendo Papo você encontra nas livrarias Asa Bessa, Livraria do Mercado, também na Amazon, lojas americanas, na estante virtual e também na Submarino. A TV Livro agradece você ter assistido até aqui e até o próximo vídeo. Obrigada.